Olá, tudo bem? O tema que eu trouxe para nossa reflexão de hoje chama-se a reforma agrária. Esse é um tema bastante polêmico e desafiador. Isso porque o Brasil ele foi constituído sob uma base fundiária e há muito preconceito e desinformação. Por isso, a luta de terras no Brasil, ela é histórica e violenta. Para falar desse tema, temos que olhar no retrovisor da história e observarmos que ele remonta ao período colonial. Quando os portugueses chegaram aqui, um dos principais objetivos era a posse das terras, garantir a posse da terra e a exploração. Mas para que isso acontecesse, a coroa portuguesa distribuiu as terras a capitães donatários. Esses capitães donatários, eles, por sua vez, irão distribuir essas terras em sesmarias, que se chama-se sesmarias, grandes latifúndios ou grandes fazendas. É claro que isso não será tão fácil assim, até porque os índios irão lutar para que isso não aconteça. E as lutas sempre foram muito sangrentas e geraram, em muitos casos, extermínio de milhares e milhares de nativos aqui nesse território. Agora vamos dar um salto na história e nos situarmos ao século XIX. O que acontece no século XIX? No século XIX nós temos a criação da Lei de Terras. O que era a criação da Lei de Terra? A Lei de Terras determinava que somente poderia ter terras aquelas pessoas que pudessem pagar por elas. Essa lei, ela tem a sua razão de ser. O Brasil, ele vivia no período do Segundo Império e havia uma pressão muito grande interna e externamente aqui por vários setores. Do ponto de vista externo, a coroa inglesa exigia que o Brasil abrisse o seu mercado para que pudesse então estar vendendo as suas mercadorias. E para tal, exigia também que houvesse a abolição dos escravos. Uma corrente política também muito forte na época, os republicanos, faziam grandes alaridos no mesmo sentido da abertura do mercado, assim como a libertação dos escravos. E as pessoas que estavam no poder, ou que participavam do poder nessa época, elas não aceitavam que
ex-escravos ou imigrantes alemães e italianos que foram os principais a desembarcar aqui nas primeiras levas. Depois há uma crescente na imigração, mas a princípio era isso que estava colocado. Então, a lei de terras, que dá o direito à aquisição de terras somente a quem pudesse pagar, né? Ela tem na sua alma um espírito segregacionista, injusto e também excludente. Mas quem eram as pessoas que recebiam as terras? Geralmente eram parentes daqueles que estavam no poder, amigos, pessoas mais próximas. Na distribuição das sesmarias, dos latifúndios, no decorrer do século XVI ao século XIX, também era a mesma. As coisas aconteciam da mesma forma. Parentes, amigos e amigos dos amigos, geralmente pessoas de posse, é que possuíam o direito de possuir terras. Ao longo do século XX, isso tem uma certa dinâmica um pouquinho diferente, né? Ela vai evoluindo, tanto em nível municipal, estadual quanto federal. Em muitos casos, ou na maioria deles, quando chegava-se ao poder, fazia-se um levantamento das terras que não tinham registro, e a partir daí eles buscavam providenciar a documentação para essas terras. E mesmo que a terra estivesse ocupada, quem estivesse ocupando, ele era obrigado a sair. Mas é claro que eles precisavam dar um grau de legitimidade, né, de convencimento para que a pessoa saísse. E muitas vezes a pessoa não queria sair, aí a retirada ela era um pouco mais agressiva. Ia-se ao cartório, que muitas vezes era do próprio governante, ou dos seus familiares, ou amigos dos amigos, e fraudava essa documentação, criava essa documentação, né? Esse documento ele era colocado em caixas de sapatos junto a grilos. Qual era a intenção de colocar os documentos dentro de caixas com grilos? Ao longo de alguns dias, esses grilos eles iriam defecar sobre este documento. E o líquido que emite sobre o papel, ele acaba deixando uma coloração muito parecida com o aspecto de antiguidade do documento. Então, você olha só, esse documento foi assinado há 100 anos atrás, há 70 anos atrás. Então, quanto tempo o senhor está aqui? Antes que o senhor estivesse aqui, nós já éramos donos. Então, ou o senhor sai por bem, ou a gente vai ter que tomar uma providência.
era mais ou menos assim. Será que isso mudou? É claro que mudou. Tudo na vida muda, as coisas evoluem. É claro que hoje as terras, elas não são mais tanto objeto de desejo de riqueza, embora ainda sejam importantes. Mas hoje, quando chegam ao poder, eles costumam mapear, fazer um mapeamento dos principais serviços que são prestados ao Estado. E a partir daí, esses líderes, essas famílias tradicionais, né, de cidades, estados, em governo, na política, eles fazem esse mapeamento desse serviço, criam empresas, colocam terceiros, né, chamamos de laranjas, como dono dessas empresas. Promovem licitações, muitas vezes viciadas, para a concessão de serviços. Que tipo de serviços são esses? Pedágios, seguranças de escola, de patrimônio público, prestação de serviço alimentar a prisões, empresas construtoras de estradas, empresas de tapa-buraco, e por aí vai. Vejam só que nós estamos diante de um fenômeno conhecido como corrupção. Não começou ontem. Isto ocorre há muito tempo no Brasil, desde que o Brasil era colônia. A atitude de colocar grilos dentro de caixas para dar o sentido de veracidade do documento é chamada de grilagem. O que é grilagem? Grilagem é a falsificação de um documento para a apropriação de terras que não pertencem aos donos deste documento fraudado. Isso foi uma prática muito comum por muitos anos e ainda ela acontece. Pois bem, em 1964, o governo João Goulart criou o Estatuto da Terra. O Estatuto da Terra é uma lei que estabelece que toda terra que fosse ocupada, que estivesse sendo ocupada, produzindo, né, ela seria de posse de quem estivesse usufruindo desta terra. E que cabia ao Estado garantir esse direito. E que toda terra que fosse produtiva, né, que pudesse se criar animais ou agricultura, né, cultivo agrícola, caso não estivesse sendo útil, elas seriam objeto de reserva ambiental. Essa lei, ela é uma lei que não acontece por acaso. Neste momento,
havia uma pressão muito forte de movimentos sociais campesinos no Brasil. E João Goulart resolve atender a essa demanda. Foi uma das maiores iniciativas no sentido de distribuir terras e dar a direito quem estava na terra. Mas isto, será que vai ter consequência? Sim, teve consequências. Isso fez com que as elites brasileiras, agrária, industrial, militar e religiosa, se unissem para evitar que houvesse o vigoramento desta lei. É claro que cada grupo vai ter o seu interesse particular, mas a questão agrária, a reforma agrária, foi uma das principais causas para que o Brasil fosse tomado naquele momento e que se estabelecesse o golpe militar, o regime militar, através do golpe. Em 1988, foi criada a Constituição Federal do Brasil. Esta Constituição, que tem uma alma cidadã, ela é uma resposta a todas as reivindicações e direitos que haviam sido perdidos durante os 21 anos de regime militar. E ela resgata, quase que na sua essência, essa lei que foi estabelecida. Isso na prática nunca foi levado muito a sério. Os grandes fazendeiros do Brasil, os latifundiários, nunca deram muita importância porque eles sempre tiveram pessoas importantes para protegê-los e representá-los. Mas eis que surge, no final da década de 70, um pequeno, grande movimento social. O MST, Movimento dos Trabalhadores Sem Terras do Brasil. Esse é um movimento que surge no sul do país e que vai ganhar muita força a partir do seu surgimento, se estendendo por todo o país. E é claro que os conflitos eles vão pipocar por todos os lugares. Entre eles, a região de Paranapanema, no estado de São Paulo, onde há um grande número de assentamentos, cerca de 95 assentamentos. As coisas nas últimas décadas têm sido muito tensas, que não significa que seja diferente nas outras partes do Brasil. Mas o MST é o movimento social mais organizado e o maior movimento da América Latina. E essa posição dá a ele, o privilégio de ser visto por organizações internacionais que defendem também esta causa e receber doações dessas instituições. Além das organizações internacionais, o MST também conta com recursos públicos. Apesar de receber esse dinheiro de organizações não governamentais, é um movimento independente.
né? Ele possui uma bandeira, né? Ele possui uma ideologia, mas ele não tem compromisso com governos que não trabalham no sentido de efetivar as suas histórias. Por que eu falo no sentido de efetivar? Porque não basta falar que vai fazer, prometer. Tem que prometer e fazer. Enquanto aquele que ele apoia estiver cumprindo com o que está colocado, ele tem o apoio. Caso contrário, as manifestações começam a serem mais constantes. Bom, esse movimento, dentro da sua organização, ele busca dar uma orientação política, né, à luta dos seus participantes. E há uma preocupação com a escolha democrática do quadro das pessoas que participam do movimento. Quem é que pode entrar, quem é que pode sair, como há um fluxo, tem sempre pessoas chegando, pessoas saindo, isso tem que ser determinado de forma democrática, assim como as pessoas que estarão à frente do movimento, as suas lideranças também são discutidas democraticamente. A educação ela é dada no sentido contrário ao senso comum, né, da ignorância, da desinformação das pessoas, do que as pessoas pensam sobre o movimento social. Esse ponto ele é muito importante para o movimento, a educação. Ele é tão importante que no ano de 2000 eles criaram uma escola para o movimento. A principal função da escola é a formação do homem no campo. Dela participam pessoas que estão localizadas em diversas partes do país. Elas se deslocam para essa escola, cujo nome se chama Escola Nacional Florestan Fernandes. Passam por uma temporada lá, um período até a duração do curso. E quando esse curso termina, eles retornam para sua comunidade para então reproduzir o conhecimento na prática daquilo que foi ensinado. Quem são as pessoas que ajudam nessa educação? São lideranças do próprio movimento, professores universitários, alunos universitários, que participam do processo de educação, nestes cursos ministrados nessa escola, que fica no estado de São Paulo. Mas, afinal, será que existe alguma contradição dentro do movimento? Com certeza. Certo? Como toda instituição, ela vai ter problema. A relação com pessoas ela é sempre muito difícil, muitas vezes conflituosa. Há muitas resistências, dentro dos próprios grupos. E algumas pessoas, elas acabam usando o próprio movimento em benefício próprio.
uma minoria que apresenta um desvio de caráter, né, acaba prejudicando, né, a imagem do movimento, que não é uma característica da maioria. Vale lembrar que pessoas com esses comportamentos, né, que costumam terem atitudes erradas, elas podem ser encontradas em qualquer instituição, como na escola, na igreja, né? Entre outros lugares. Todos os lugares você vai encontrar pessoas, né, mal intencionadas. Não é uma exclusividade do movimento. Isso tem que ser encarado de uma forma bem séria, para que aqueles que erram paguem pelos seus próprios erros. Mas afinal de contas, o que é reforma agrária? Eu não podia me furtar de fazer a explicação numa reflexão que trata de reforma agrária. A reforma agrária, ela é a distribuição de terras a famílias de lavradores, né? Pessoas que trabalham no campo ou que têm afinidade com o campo, através da divisão de latifúndios que são distribuídos pelo Estado. Então, a reforma agrária, ela é feita pelo Estado, né? E a divisão do latifúndio, ela é doada para as pessoas que querem trabalhar no campo. Porém, não basta apenas você distribuir terras. É preciso que essas pessoas tenham condições mínimas, né, para se manter na terra. Elas precisam ser subsidiadas. É preciso que haja moradia, sementes, financiamentos, máquinas, assistência técnica de agrônomos, veterinários, energia elétrica, esgoto, estradas para escoar a produção. Essas pessoas que participam desses movimentos, não pense que tem uma vida fácil. Viver no movimento não é nada fácil. Até porque, se fosse, muitos iriam para lá. Não é fácil lidar com essa situação. Com a posse do novo governo, ela perde essa autonomia, agora em 2019, né, e ela faz parte da pasta do Ministério da Agricultura, que, por sinal, passou a ser gerido pela ex-deputada Tereza Cristina, uma das mais ferrenhas defensoras do agrotóxico no Brasil. Podem acreditar, essa prática de usar agrotóxico nas lavouras é uma prática que é duramente reprimida em outros países. Ela vai ganhar a partir de agora mais força, né? Porque as condições são mais favoráveis. E isto é muito triste, porque não somente as pesquisas, mas
A própria realidade, os dados mostram que nos últimos anos o número de pessoas que têm morrido por doenças cancerígenas oriundas da alimentação, onde se usa agrotóxico, a contaminação de rios, lençóis freáticos, a morte de tantos animais que quando comem esses alimentos também morrem, ou seja, um grande prejuízo para o meio ambiente e para a sociedade. E saber que nós estamos correndo um grande risco de ter um aumento no índice de contaminação e, consequentemente, doenças incuráveis. Quais são os objetivos do movimento? Os objetivos do movimento é fazer que haja uma melhora na vida do homem no campo, produzir alimentos saudáveis, que haja uma melhor organização na administração da agroindústria, que seja feita através de cooperativas, se não de grandes empresas, como é o que acontece hoje, no sentido de valorizar o produtor do campo, o pequeno produtor. E por fim, nós podemos concluir que a compreensão de uma sociedade, ela pode ser feita pela análise da estrutura fundiária da sociedade. Quando as terras são mal distribuídas, são desiguais, a sociedade também ela é desigual e sofre de uma série de problemas e questões sociais. Mas afinal de contas, em que a reforma agrária poderia contribuir de fato para o Brasil? Há dois pontos que os movimentos defendem, que eles chamam de efetividade. O primeiro é a fixação do homem no campo. Uma vez que você consiga fazer com que essas pessoas não saiam do campo ou sejam mais atraídas para o campo, você diminuiria o inchaço nas cidades. Consequentemente, diminuiria o número de favelas e periferias, onde se concentram os maiores bolsões de pobreza nos centros urbanos. Ademais, sobre esse ponto, podemos acrescentar também a diminuição da violência. Se não bastasse, a produção de alimentos saudáveis ajudaria a recuperar o solo, o meio ambiente e evitaria que milhares e milhares de pessoas continuassem sendo contaminadas, e diminuindo o índice de pessoas com doenças incuráveis, e cujo tratamento para o Estado é muito caro. E qual a razão de continuar lutando? A razão para eles continuar lutando é poder fazer com que essa lavagem cerebral que é feita pelos seus inimigos, como os grandes latifundiários, os grileiros, políticos, a grande mídia, empresas internacionais, ela seja desfeita
e nós possamos viver numa sociedade melhor. Por hoje é só. Quero agradecer pela atenção. Muito obrigado.